Pode sentar. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Como eu falei, se você não usou, deixa na cadeira. Tá? Depois a gente vai recolher. Hoje é dia de ceia. É um dia importante. E o assunto tem mais ou menos a ver com isso. Eu queria que você abrisse em Juízes, capítulo 6. Juízes 6, versículos de 1 a 6. Quando você estiver aberto, diga glória a Deus. Amém. Está faltando muita gente. Todo mundo conseguiu achar? Misericórdia. Juízes está depois de Josué. Está lá no início. Tem o Pentateuco, logo depois vem Josué, vem Juízes. Capítulo 6, de 1 a 6. Acharam? Amém? Alguém precisa que eu espere ainda? Não? Então diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, que Tu nos traga a Tua palavra, Senhor, que ela venha, Senhor, ressoar em nossa mente, nosso coração, que nós possamos, ó Pai, aprender de Ti, Senhor, diretamente aquilo que nós precisamos. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Amém. Abra o seu coração. Amém? Eu creio, sempre falo isso, que quando você abre o coração, Deus fala a você. Não importa o tema principal, Deus toca naquilo que você precisa. Amém? Aqueles homens, eles estavam acuados, entristecidos, arrasados, amedrontados, empobrecidos. Israel estava sofrendo, estava vivendo uma situação vexatória, estava insustentável, né? Estava degradante, a pior possível. Aí, eles clamaram a Deus. A situação era essa, aí eles clamaram a Deus. E nós, muitas vezes, estamos numa situação dessa, semelhante, algo ruim, talvez não essa, talvez não tão ruim, mas numa situação ruim, e aí nós clamamos a Deus. E nessa hora, Deus nos mostra a solução, nos mostra por que nós passamos por aquilo, porque estamos passando por aquilo, nos mostra como sair, mas muitas vezes nós insistimos em dar murro em ponta de faca, né? Não adianta você dar murro em ponta de faca, você vai se machucar, somente isso. E a gente muitas vezes insiste nisso. Era o que aqueles homens estavam fazendo. E um dos versículos, mais diretos da palavra de Deus, e esse foi o título que eu dei para a pregação, para essa mensagem de manhã, de Deus não se zomba, é justamente essa frase, está escrita lá em Gálatas 6, versículo 7. Talvez a sua Bíblia esteja com outra, por ser outra versão, não esteja exatamente como eu vou ler aqui, mas Gálatas 6, 7, na NVI está escrito exatamente isso. De Deus não se zomba. Abra
Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse aqui é o versículo completo, né? De Deus não se zomba. E diz aqui, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Repita comigo. De Deus não se zomba. Eu quero que você fale isso com convicção. Não precisa ser alto, é com convicção. De Deus não se zomba. Nessa manhã, eu quero que você saia daqui com essa ideia. E você vai entender como isso é importante. Como a gente, muitas vezes, faz exatamente isso. Zomba de Deus com as nossas ações. Esses homens estavam fazendo isso. Eles fizeram isso. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. E a gente não percebe. E a gente tem que parar. Por isso eu falei, hoje é dia de ceia. O que tem a ver é, hoje é um dia para nós pararmos. Pensarmos. Refletirmos. É isso, né, que Paulo fala. Para nós discernirmos, né, o corpo. É isso. Nós temos que pensar naquilo que nós fazemos. Pensar que de Deus não se zomba. Deus, ele é muito importante. Ele é muito forte, ele é muito poderoso. Ele é tremendo. Tremendo. A palavra, né, a palavra traduzida, né, é tipo terror, né? O tremendo, muitas vezes em algumas Bíblias, tem uma palavra similar a um temor dele enorme. Sabe? É terrível. Agora eu lembrei, a palavra é terrível. Deus é terrível, porque é um tremendo. Ele é grande demais. E nós abusamos. É isso que nós fazemos. Nós não pensamos nisso, nós abusamos. Você poderia pensar, né? Quando é que eles zombaram de Deus? O texto não diz nada disso. Não diz que eles estavam zombando de Deus. Mas nós lemos no primeiro versículo. Se você quiser conferir, eu vou dizer para você, mas se você quiser, confere. Diz assim, de novo fizeram o que Deus reprova. Eu costumo dizer, eu costumo ensinar, que é diferente quando você faz um pecado consciente. Quando você vai lá e peca sabendo o que está fazendo. Ou quando você cai, né, em pecado. É muito diferente. Quando tem uma pessoa que está com uma concubina, né, com uma amante, quando essa pessoa não está caindo em pecado, ela está no pecado permanente. E se ela se diz evangélica, se ela se diz cristã, ela está zombando de Deus. E aí eu trazendo para cá, porque a Bíblia fala que quando eles buscavam outros deuses, o que eles estavam fazendo nessa hora era adultério. A Bíblia fala isso, que eles estavam prostituindo-se, né? Então, sabe, eles estavam de novo fazendo o que Deus reprova. Todas as vezes que você e eu fazemos de novo o que Deus reprova, nós estamos zombando de Deus. Você quer ir para o céu? Amém. Levanta a mão. Quer ir para o céu? Amém. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Não permaneça num pecado. Não planeje pecar. Não continue a fazer aquilo que Ele, Deus, reprova. Quando nós fazemos isso, nós estamos zombando de Deus. Todas as vezes que fazemos isso, nós não estamos valorizando o que Jesus fez na cruz. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós não estamos valorizando. Mas Deus, olha, uma coisa, preste atenção, porque você não pode ter ideia errada agora. De Deus não se zomba, Ele é tremendo, grande, Ele quer, né, nosso arrependimento. Isso é o fato 1. Fato 2, Ele é paciente, Ele nos ama.
Só que uma coisa não interfere na outra. Nós devemos buscar fazer o certo. Mas Deus é paciente e nos ama. E também amava aqueles hebreus, né? E lhes mandou um profeta. Ele vai e manda um profeta. Vamos ler os versículos de 7 a 10. Juízes capítulo 6, versículo 7, diz assim, até o 10. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus vai e manda um profeta. E eu quero fazer algumas considerações a respeito desses versículos que nós lemos. Deus os ouviu e mandou um profeta, não está identificado quem era o profeta, que lhes disse que eles precisavam ouvir a palavra que Deus estava enviando para sair daquela situação. Esse profeta, ele começou a lembrar, começou o texto aqui, lembrando do que Deus havia feito por eles, lá no Egito, que eles foram tirados do Egito, da terra da escravidão, tirou da mão daqueles opressores no Egito, e expulsou da terra de Canaã os opressores locais. Né? Se você ler o texto, você vai perceber que é isso. Tirou eles de lá, e quando chegou, eles tinham povos já estabelecidos, prontos para a guerra, e Deus expulsou aqueles homens. Sabe quantas vezes Deus também não nos livra de coisas semelhantes? Ele faz isso por nós. E aí, o profeta finaliza dizendo, eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele trouxe isso, né, esses fatos à memória daqueles homens, e aí depois ele fala assim, eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele estava dizendo para eles, né, e para nós, nessa manhã, eu os amo. Eu creio que essa palavra, eu os amo. Eu os protejo. Porque vocês, e eu me incluo, não me ouvem? Por que nós não ouvimos? Por que nós não fazemos da nossa vida algo melhor? Algo que poderia ser melhor se nós obedecêssemos. Ele diz, não adorem outros deuses. Não adorem outros deuses. Eu sou o seu Deus. Não adorem outros deuses. E como ele, nós também não ouvimos ao Senhor. Nós zombamos dele. Repita comigo. De Deus não se zomba. Você está consciente disso? Fala de novo. De Deus não se zomba. Sabe? Nós temos que entender que quando Ele nos mostra um pecado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por alguém que chega a nós, uma mensagem como hoje, sabe, nós temos que mudar o rumo daquilo que está errado. Nós temos que mudar o caminho que estávamos seguindo, né? E aí, nós precisamos abandonar o mau caminho e não zombar dele, porque ele já mandou a mensagem. Ele manda, ele é paciente, mas ele é Deus. E nós não podemos zombar dele. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, é o que diz a palavra. Quando nós fazemos, né, quando nós erramos conscientemente, quando nós buscamos o pecado, o que nós estamos fazendo é entristecendo o Espírito Santo. Aqueles homens, eles eram muito atrevidos e muito loucos, porque eles erravam de novo e de novo e de novo. Sabe, e nós? Nós somos atrevidos e loucos? Será que a gente é atrevido e continua fazendo o que está errado, como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse vendo tudo? Será que
Deus mandou um profeta e ele faz isso, né? Ele manda para você, e o texto ele não registra, né? Aqui, aquele povo, ele recebeu um profeta e o texto não registra uma mudança. Se vocês, depois nós vamos ler, você vai perceber que logo depois dele mandar o profeta, nada é dito, não houve mudança nenhuma, tanto que ele vai e levanta um homem para fazer essa mudança. Não há mudança, eles continuaram no mesmo estado que estavam. Quantas vezes você recebe uma palavra, você ouve uma mensagem e não produz mudança em nós, mesmo que você reconheça que você está fazendo algo errado? Será que é porque você confia? Não, Deus é paciente, Ele me ama, etc. Será que está certo isso? Ou o certo é você mudar? O certo é você não zombar de Deus? Porque você corre um perigo, é como se você estivesse numa corda bamba, pronto para cair. É como motocicleta, né? Eu costumo dizer para quem vai comprar uma motocicleta, não estou fazendo propaganda contra, se você adora moto, tudo bem. Mas, uma vez, né, eu vi uma experiência, né, eu estava voltando ao trabalho, meu trabalho tinha uma van, era muito longe, levava de um ponto a outro, para a gente sair do trabalho, e lá dentro era grande, tinha um sinal de trânsito lá. Eu vi uma moto, a van estava parada, o sinal estava fechado, eu vi uma moto devagar, chegou do meu lado e caiu. Eu fiquei impressionado, como é que pode? A moto estava devagarinho e caiu, porque tinha óleo, alguma coisa estava molhada, alguma coisa aconteceu, que a moto caiu. E aí, conversando sobre isso, né, uma pessoa que andava de moto falou para mim, não, a moto é o seguinte, você está o tempo todo lutando com ela para se equilibrar. Na hora que você vacilar, você vai cair. E um outro, né, me falou, maioria dos motoqueiros, pelo menos uma vez, já teve uma queda. Porque o tempo todo você tem que estar concentrado. Não é que nem o carro, né? Você tem que concentrar para não bater, né? Para não sair na curva. Mas tem 4 rodas, são 4 pontos, não dá para você cair. A moto não, você está sempre lutando, né? Quantas vezes nós provocamos, né, estar numa situação dessa, de instabilidade? Nós arriscamos, porque não ouvimos a palavra, não ouvimos, né, as mensagens que Deus manda para nós. Deus vai sinalizando, vai mandando mensagens, vai mandando profetas, e você não ouve, como aqueles homens não ouviram. Aí o texto tem um corte abrupto, né, nesse enredo. Nós lemos, ele mandou o profeta e tal, aí de repente vem um corte. Entra em cena um anjo do Senhor, nós vamos ler daqui a pouco, entra em cena um anjo do Senhor e um outro personagem, Gideão, né? Que nós imaginamos, pelo texto, que ele também sabia o que tinha ocorrido antes. Sabia do profeta, sabia de todas as coisas, né? Sabia do que tinha ocorrido, que o profeta tinha falado ao povo, mas que estava vivendo a sua vida normalmente, acuado, né? Diz o texto que ele estava fugindo, produzindo escondido, então ele estava acuado, porém também não havia feito nada diferente. Ele também estava vivendo como os outros. Os ídolos estavam lá, e ele vivia no meio dos ídolos, né? Dos ídolos pagãos, aqueles ídolos que aquele profeta tinha falado contra. Eu quero que você leia agora comigo, versículos de 11 a 13, diz assim, então, olha, o versículo 10 ele termina, né? E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adoram os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aí tem uma corte, né? Isso falando ao povo através do profeta, aí vem, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí versículo 13, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Sabe, o anjo veio, falou com ele não sabia nesse momento que era um anjo, ele estava trazendo uma mensagem, como se fosse um profeta, né? E aí o anjo veio e fala, né? Como um homem sauda a Gideão, um poderoso guerreiro. Aí, de bate-pronto, ele começa a falar do que estava acontecendo com o país, ponderando, não com aquele homem, mas com o próprio Deus. Por que, se Deus está realmente conosco, por que está acontecendo isso? Sabe, sem considerar que eles tinham desobedecido a Deus e pecado, né? Ele cobra uma atitude de Deus como muitas vezes nós fazemos. Nós não obedecemos e cobramos de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós reclamamos. Você não faz a sua parte, nós não fazemos a nossa parte e reclamamos. Esse homem estava no meio, nós vamos ver mais adiante, você vai perceber isso. Ele estava no meio daquela situação, no meio dos ídolos, tudo normal, tudo acontecendo como estava antes, nada havia sido mudado, e ele vai e reclama, como muitas vezes nós fazemos. Aí eu vou propositadamente pular, né, para que você veja a promessa feita a Gideão. Ela estava atrelada, essa promessa estava atrelada a uma ação dele, uma ação de correção de rumo, ação de correção da vida dos hebreus. Então, leia comigo 25, versículo 25, nós vamos ler capítulo 6, de 25 a 30, diz assim, ó: naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal. Olha para mim, onde estava o altar de Baal? Do lado dele, estava na região onde ele morava, era algo que a família dele cuidava. Eu vou repetir, ele não tinha feito isso ainda. Ele recebeu de Deus, o povo todo ouviu o profeta e ninguém fez nada, inclusive Gideão. Muitas vezes nós pensamos assim, não, eu sou o escolhido, eu sou o príncipe. Hoje as pessoas são induzidas, né, a se achar mais do que nós somos. Porque elas se acham no direito de cobrar coisas de Deus, quando na verdade nós não obedecemos a Deus. Esse homem, Gideão, ele é exaltado. Esse homem estava no mesmo erro dos outros. Como nós fazemos, ele também fez. Eu vou repetir aqui para você entender. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai. Estava dentro da casa dele. E corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Vamos até ao 30. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos, e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. 29. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava a seu lado. Preste atenção, que o homem que se achava pequeno para fazer o que Deus queria, nós vamos ler isso depois, começou a agir para limpar Israel dos ídolos. Deus começou a trabalhar através dele, ou por meio dele, né? Por quê? Deus já tinha mandado o profeta, nada aconteceu, o próprio Gideão não fez nada, e agora Deus começa a trabalhar na vida dele, dentro da própria casa dele.
Onde é que começa a mudança? Muita gente lê, né, na internet, né? Comece a fazer alguma coisa. Quer mudar o mundo? Comece por você mesmo. É verdade. Quer mudar as coisas? Quer mudar a igreja? Fica revoltado com a igreja é isso, a igreja é aquilo. Começa por você. Porque a mudança tem que começar por nós. Dentro da nossa casa. Dentro do nosso ser. A mudança tem que começar dentro de nós. Quantas vezes nós reclamamos do próprio Deus, quando nós não buscamos mudar? Tudo que aconteceu depois, Deus vai mostrando, né? O poder ao libertar Israel com 300 homens, contra milhares de homens. Tudo começou nessa hora, quando ele começou a derrubar os ídolos dentro da própria casa dele. Começa sempre por nós. Começa sempre por uma limpeza interna. Você não reclame de Deus, faça o que você tem que fazer. Se você quer que algo aconteça, comece por você. Na nossa vida, não é diferente, tem que ser assim. Nós podemos estar bem ou estarmos sufocados. Todo o nosso empreendimento, às vezes as pessoas vão fazer algo, começar algo, né? E aí ela quer a bênção de Deus, é justo? É! Mas então obedeça, limpe a casa, né? Faça da maneira certa, ponha as prioridades certas, não ponha prioridades nas coisas desse mundo, ponha as prioridades em Deus. Como a gente inverte isso, né? A gente já fica com foco, né? Nós somos levados a isso. Você fica com foco errado. Nós temos que ter o foco certo. Sabe, nós devemos reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado e com arrependimento nós mudarmos, e aí o Senhor vai agir na nossa vida. Amém? Se nós mudarmos, Deus vai agir na nossa vida. Aí eu quero que você repita comigo assim: de Deus não se zomba. Não reclame dele. Faça a diferença na sua vida. Comece por você. Sabe, Gideão, ele não estava tranquilo. Ele estava com muito medo. O que ele tinha que fazer? Tinha deixado ele com muito medo. Ele teria de enfrentar os parentes dele, né, seu pai, e posteriormente todo Israel, porque ele ia fazer uma mudança geral. Então ele estava com muito medo. Para que o próprio Israel fosse livre, ele tinha que fazer algo e estava com medo. Quantas vezes nós não temos que fazer a mesma coisa? Ações que vão nos indispor com alguém, né? Eu sei que o certo é esse, é fazer isso, mas isso vai causar, puxa, a pessoa assim ou assada, da minha família, vai achar isso ou aquilo. Você sabe o que está escrito, você sabe o que deve fazer, e se importa com os parentes, como ele fez, né? A princípio. Sabe, nós temos que fazer algumas coisas, às vezes, para libertar os nossos próprios parentes. Muitas vezes, o que nós temos de fazer é para a libertação da nossa casa. Nós começamos por nós e depois todos são libertos, porque fizemos algo, mesmo que a princípio seja algo que vai causar algum tumulto, né? Se é o certo, se você crê que Deus quer que você faça, faça. E foi isso que Gideão fez, né? Sabe, muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos em situações ruins. Nós estamos em situações ruins e não percebemos que nós precisamos identificar o pecado, a idolatria, as ações erradas, as coisas que não são do nosso Deus, para começar a fazer o certo, para ter o benefício de Deus. Quantas pessoas dizem que Deus é o seu pai, meu paizinho, que Deus eu sou o príncipe, Deus é o rei, eu sou o príncipe, etc. e tal, mas quando vem qualquer dificuldade, a pessoa vai e começa a reclamar. Não se faz isso. Não pode fazer isso. Você pode clamar, nunca reclamar. Reclamar é falar algo, né, fazendo com que a culpa recaia sobre Deus. Você não pode fazer isso nunca, porque nós precisamos reconhecer
o nosso Deus. Nós precisamos tomar, muitas vezes, ações difíceis, mas essas ações vão nos trazer vitória. Amém? Mesmo que seja penoso, mesmo que você tenha que destruir um altar dentro de você mesmo, coisas que você edificou, sonhos que você edificou, aí você percebe que aquele sonho não é o que Deus quer. O que você tem que fazer? Derrubar aquele altar. É isso. Quantas pessoas ficam ligadas demais àquilo que querem, àquilo que sonham, àquilo que desejam, e não percebem que isso não é o que Deus quer. A vitória sempre começa na nossa limpeza, na limpeza da nossa vida, na nossa entrega total a Deus. Leia comigo os versículos 14 a 16. Capítulo 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Eu li propositadamente, como eu falei, fora da sequência, né? Porque você precisava saber o que ele precisava fazer antes para receber essa promessa. Quantas promessas Deus não faz para nós e nós não damos a contrapartida, nós não fazemos o que Deus quer e aí perdemos a promessa, perdemos a bênção. Quantas pessoas não conseguem, no período curto da nossa vida, 80, 90, alguns felizardos ou não, né? Vão chegar aos 100, mas nesse período curto não conseguem se manter no caminho, não conseguem manter-se obedecendo a Deus, ou sendo orientados pela palavra, lendo aqui, fazendo o que a palavra diz. Sabe, nós precisamos fazer o que Deus quer e você vai receber a vitória se você fizer assim. E Gideão pondera com Deus agora sobre a sua insignificância. Ele diz assim: eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco, e eu sou de uma família fraca. Como é que eu vou fazer isso, libertar Israel? Mas Deus está chamando a você como chamou a ele. Eu vou dizer para você a frase: com a força que você tem. Você não precisa ser forte, você precisa ser obediente. Você precisa ser obediente, você não precisa ser forte. Se você for obediente, Deus vai te dar a força que você precisa para libertar você, a sua casa, Israel. É isso, essa é a mensagem. Com a força que você tem, Deus vai te libertar. E, sabe, mais uma vez, entenda, se você não crê nisso, você está mais uma vez zombando de Deus, porque Ele diz isso para nós. Se você está me ouvindo aqui e não está acreditando nisso, você não está acreditando na palavra de Deus, não é em mim. Então, se você tem alguma coisa para fazer, seja o que for, em que área for, se você sabe que Deus quer, se você sabe que Deus aprova, se você sabe que aquilo que você quer, aquilo que você deseja, está diante de Deus, você já entregou, acredita, você não precisa ser mais forte do que você é, porque você vai conseguir, porque de Deus não se zomba, Ele dá a força para você fazer o que você precisa. Só que a primeira coisa é limpar a casa, e é para isso que serve a ceia, para limpar a casa, para você chegar e pensar nos seus pecados e pedir a Deus: Deus, me limpa, eu quero fazer a tua vontade, me limpa. Eu estou fazendo essas coisas erradas, eu estou sendo assim, estou sendo assado, eu estou sendo ansioso, então sendo ansioso, eu não deposito fé em Ti, e aí Ele vai lá e age,
com a força que você tem. Se você não acreditar que Ele tem poder para usar você, como você é, do jeito que você está zombando dEle. Se você não acredita nisso, você está zombando dEle. Se você não acredita que vai conseguir seguir, continuar nos caminhos dEle, você está zombando dEle. Ninguém é tão fraco que Deus não possa usar. Presta atenção nisso. Ninguém é tão fraco que Deus não possa usar. Ninguém é tão forte que não precise de Deus. Essas são duas verdades que a gente tem que entender para nós vivermos a nossa vida cristã. Você não é fraco demais para ser usado por Deus. E você não é forte demais para fazer os seus planos sozinhos. Você tem que sempre estar com Deus. Com a força que você tem, vai libertar a sua vida, Vai libertar a sua casa. Vai libertar os seus amigos das mãos de Satanás. Vai libertar aquelas pessoas preciosas para você das mãos de Satanás. E aí eu vou usar a frase, que Deus falou aqui na palavra. Não é Deus que está te enviando? Não é Deus que nos envia? Ide, pregai o Evangelho, vá e faça discípulos, Vá e liberte, cure os enfermos, vá e ore e expulse os demônios, não é isso? Então, não zombe de Deus, acredite, mas a primeira coisa é o que nós vamos fazer hoje, é limpar a nós mesmos, pedirmos perdão pelas vezes que nós temos zombado dele, pedirmos perdão e creia, eu vou dizer de novo, Vou dizer de novo. Deus, Ele é tremendo. Nós não deveríamos abusar, sermos atrevidos a desobedecer, atrevidos em desobedecer, Nós não deveríamos ser assim, mas nós fazemos muitas vezes isso, nos arriscamos, andamos numa corda bamba, Andamos de moto sabendo que um dia você vai cair. A gente arrisca demais. Em compensação, Deus é um Deus amoroso, é um Deus paciente, é um Deus que olha para nós e nos vê através do sacrifício de Jesus. Ele olha para nós e tem complacência. Ele nos ama. Você tem que fazer o certo. E Ele nos ama. Mas não viva a sua vida pensando, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Porque um dia, o Espírito Santo pode esfriar na sua vida. E aí você não tem mais volta. É por isso que você tem que viver com esses dois pensamentos na cabeça. Não zombe de Deus. E Ele te ama. Amém? Abaixe sua cabeça agora, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã, pela mensagem, Senhor. Nós estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, e nós queremos, Senhor, destruir os altares de Baal, Senhor, na nossa vida, Pai. Aquelas coisas que nós não abrimos mão, Senhor, o nosso jeito de ser que nós não abrimos mão. Ó Senhor, os nossos planos que nós não abrimos mão. Senhor, as coisas que fazemos que não abrimos mão. Hábitos, Senhor, que não abrimos mão. Nós queremos abrir mão de tudo, Pai, por um Deus que é tremendo, que é um Deus que nos ama, que mandou seu Filho morrer por nós. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja agora falando aos corações, Pai, para que haja arrependimento na Tua casa, Senhor, para que haja, Senhor, o arrependimento que produz vida, Pai, o arrependimento que traz alegria do Teu Espírito a nós, Senhor. Nos ajuda nisso, Pai.
Ô Senhor, nós pedimos, Pai, haja em nossos corações, que nós não sejamos, Senhor, atrevidos diante de Ti, Senhor, que nós sejamos, Senhor, humildes, Pai. Que nós venhamos a reconhecer, ó Pai, como nós somos pequenos e ao mesmo tempo que nós tenhamos fé, Senhor, de que Tu farás, apesar de sermos pequenos, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos, Pai, por tudo. E eu vou pedir para todos ficarem de olhos fechados, todos, os músicos, todos ficarem de olhos fechados. Eu vou perguntar para você, se você deseja que Deus atue de uma forma especial, se você reconhece que precisa, que Deus age em alguma área da sua vida, para que você não zombe mais de Deus, para que você mude o seu comportamento, o seu rumo. Eu vou pedir para você fazer um pequeno sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ó Pai, diante de Ti, mãos se levantaram, Pai. Diante de Ti, Senhor, essas pessoas estão declarando, Pai, eu quero mudar, mesmo sendo fraco. Eu quero Te obedecer, mesmo tendo uma tendência para desobedecer. Senhor, que Teu Espírito Santo ajude a cada um, Pai. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.